É dar um oi para todas, para todos que estão chegando por aqui. Tem muita gente chegando. Meu nome é Mili Lacombe, eu sou escritora, jornalista, cronista, roteirista, feminista. E eu tô vindo gravar esse vídeo para explicar a treta, a polêmica da minha exclusão na Feira Literária de São José dos Campos. Eu ia para a feira fazer uma mesa muito linda, o tema era nós, e o outro ia ser sem dúvida nenhuma um debate muito rico, com o Cuti e o Chico Sá, meu amigo, dois escritores sensacionais. Mas um trecho de uma entrevista que eu dei para um podcast que eu gosto muito, viralizou. Ele foi manipulado, tirado de contexto, fizeram de um tudo com ele para que esse vídeo servisse à fúria, ao ódio da extrema-direita. Ele foi circular lá por outras bandas e aí a minha participação na feira passou a ser um risco à minha segurança. Muitas ameaças, uma loucura, gente, uma maluquice. Então eu tô vindo aqui gravar esse vídeo, tem muita gente chegando aqui no canal, então eu queria explicar quem eu sou. E eu sou uma mulher lésbica, eu fui uma adolescente, uma criança que cresceu numa família muito tradicional, mas me entendi como uma criança LGBT+, muito cedo, e eu sei o que essa sociedade faz com crianças, com jovens, que não se encaixam dentro dessa ideia da família tradicional brasileira, que é uma família hierárquica, é uma família que concentra relações de poder muito bem definidas, papéis de gêneros muito definidos, e que exclui tanta gente, que exclui tantos espíritos, tantos corpos, tantas almas, tanta criatividade de dentro dela. Eu me especializei em questões de gênero, e todo esse debate que envolve a família tradicional brasileira carrega a questão do gênero, né, o papel da mulher dentro do lar. E aí eu fui tirada de contexto, assim. Teve um corte que fizeram de um vídeo em que eu estava falando justamente isso, a respeito da importância das crianças LGBT+, serem acolhidas, da ideia da gente construir um mundo que entenda a família como esse núcleo de respeito pelo dissidente, de respeito pela opinião contrária, um núcleo que não seja produtor exclusivamente de heterossexualidade. E tiraram de contexto, e a coisa virou uma maluquice que caiu dentro das bolhas da extrema-direita. A ideia da defesa de uma família muito específica é central, para a extrema-direita. Deus, pátria e família era um lema de Mussolini, é um tipo de Deus muito específico, um tipo de família muito específica, e um tipo de pátria muito específica, né? Então a coisa degringolou. Eu ia para uma feira literária em São José dos Campos. Eu amo feiras literárias, eu acho que os debates que acontecem lá são sempre muito bonitos, né? E não posso ir porque existe um risco real e imediato à minha segurança. Então é uma pena que a gente esteja vivendo esse tipo de autoritarismo, essa falta de capacidade da gente entender que a disputa da ideia de família, desse conceito de família, ele é central para a construção de uma sociedade menos violenta. O lugar que mais mata mulheres, que mais comete crimes sexuais contra mulheres é dentro de casa. O lugar menos seguro para uma mulher estar é dentro de casa. Os crimes sexuais são cometidos normalmente por pessoas que as meninas e as mulheres conhecem. Eles não são cometidos numa esquina escura por um corpo desconhecido. É dentro de casa. Então essas relações de poder, elas têm muito a ver com essas violências que acontecem dentro dos lares, né? E são catalogadas, gente, esses dados, não são vozes na minha cabeça, né? Então eu luto por um mundo em que a gente entenda a família como um núcleo de amor, respeito e afeto por todos, todas e todes. Por crianças e jovens LGBT+, por uma família que entenda que a gente precisa deshierarquizar esse convívio para a gente também romper com esses papéis de gênero, né? O homem é o provedor e ele tem que se comportar assim, assado, e a mulher é a cuidadora, é a servidora e ela tem que se comportar assim, assado, e as crianças precisam reproduzir heterossexualidade sempre, né? Então isso é violento com muita gente, isso exclui muitas de nós, né? É isso. Eu queria então dar as boas-vindas. Você está chegando aqui, você que está chegando agora no meio desse turbilhão. Essa sou eu. Tem muitos vídeos aqui que contam quem eu sou.
Não poder participar de uma feira literária é uma derrota, eu acho, para todos que lutam por um mundo da livre expressão. Mas a gente não está nessa luta porque a gente quer ganhar, ou a gente entra nessa luta sabendo que a gente vai ganhar. A gente entra nessa luta por justiça social porque é a única coisa que a gente sabe fazer, que a gente pode fazer. A vitória não é uma consequência imediata e ela não está dada, mas a gente vai seguir. A gente segue em busca de um mundo mais justo, mais igualitário. Só dentro de um mundo radicalmente igualitário a gente vai poder entender quais são as nossas reais diferenças. É um mundo sem opressão de gênero, sem opressão de raça, sem opressão de sexualidade, sem opressão de classe. A gente precisa superar todos esses marcadores e essa é a minha luta. Então, bem-vindas, bem-vindes e bem-vindos a este canal. E é isso, tem dias melhores, dias piores, mas a gente segue.